Você vai ser abençoado. 2 Timóteo, capítulo 1, verso de número 7. Nós vamos começar no verso de número 7, depois nós vamos percorrer alguns textos. E eu quero falar com você algo muito importante aqui esta noite. Vença o medo e ative o dom que há em você. Mas quando o medo governa, os dons que Deus te deu se calam. Quando o medo governa, os dons que Deus te deu, os dons são calados na tua vida. E eu vou falar um pouquinho o que Paulo adverte a Timóteo, mostrando a Timóteo sobre essa capacidade de entender o que Deus nos entregou. Porque muitas vezes o medo quer nos paralisar. E isso tudo é importante para que possamos ser ministrados. Não é por questão de idade, não é questão de experiência. Sempre por novos desafios e novos começos, nós sempre temos medo em alguma área da nossa vida que precisam ser vencidos. Então, olha o que vai dizer Paulo a Timóteo orientando ele. Diz assim, pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de quê? De poder, de amor e de domínio próprio. Vamos lá de novo, 1, 2, 3. Foi bom o treino, mas não foi tão bom. Podemos melhorar. Vamos lá, 1, 2, 3. Pois Deus... Todo covarde, ele é medroso. Oi? Todo covarde, ele é medroso. Então, Deus não nos deu espírito de medo. Mas espírito de quê? Primeiro, poder. Segundo, terceiro, Pai, aqui estamos perante o Senhor. E estamos perante aquele que é Senhor da nossa vida. A nossa vida não é guiada pelos nossos sentimentos, e nem pelos nossos traumas, nem pelos nossos medos. A nossa vida é guiada pelo Espírito Santo do Senhor. E se ela é guiada pelo Espírito Santo do Senhor, nós não somos pessoas medrosas. Nós somos pessoas que confiamos na promessa. E entendemos que aquele que é Senhor da nossa vida, Ele está trabalhando em nós. Começando com o espírito de poder, de amor e de domínio próprio. Assim, Espírito Santo, ministra em nós nesta noite. Tenha liberdade de falar conosco, porque muitas vezes nós estamos paralisados em meio a situações que nós precisamos agir. Aqui não tem covarde, Senhor. Aqui tem pessoas que são dominadas pelo Senhor, guiadas pelo Teu Espírito e direcionadas pelo céu, porque nós não caminhamos segundo a vista dos nossos olhos, mas segundo a direção do céu sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Amém, queridos? Queridos, Paulo escreve a Timóteo, um jovem pastor, que estava enfrentando pressões externas na sua vida e também pressões internas. Escute bem, ele era um jovem pastor. Sendo pastor, também passa as suas lutas. Por isso, esse jovem pastor estava passando por perseguições da igreja, como também internamente ele estava passando por inseguranças ao seu chamado. Todos nós vamos enfrentar situações, sejam elas físicas ou espirituais. E isso é algo muito importante para que a gente foque no que Deus tem para nós. O que atrapalha a nossa vida e a nossa caminhada não é o nosso sucesso. Sucesso, irmão, todo mundo está pronto para adquirir, mas muitas vezes as inseguranças que impedem você de romper, de enxergar o que Deus tem para a sua vida. Muitas vezes nós olhamos e nos sentimos incapacitados de avançar em direção ao que o Senhor tem para nós. Por isso que Paulo grita em letras espirituais, declarando: Timóteo, Deus não te deu um espírito de covardia.
Paulo escreve isso com ousadia. E eu vim como homem de Deus declarar sobre a tua vida hoje também. Deus não te deu espírito de medo. Deus não te deu espírito de insegurança. Deus não te fez para você ser uma pessoa oscilante, uma pessoa que você não tem certeza daquilo que Deus tem para a tua vida. Deus te deu espírito de poder, de amor e de discernimento e controle espiritual sobre a tua vida. Eu quero declarar que eu estou falando com pessoas que vão se posicionar esse ano diante do que Deus tem para a tua vida, e nada vai amarrar ou prender o que Deus tem na tua história. Eu libero isso sobre você, porque muitas vezes as inconstâncias, as incertezas e as lutas da nossa vida, sejam elas externas ou internas, querem nos paralisar. Queridos, Deus me trouxe aqui hoje para liberar esta palavra sobre a tua vida, para quebrar cadeias do medo e te lembrar que você não foi chamado para viver intimidado, mas para viver cheio de ousadia. Tem coisa grande te esperando, tem coisas do céu te esperando, tem coisas espirituais te esperando. Eu não estou falando só de cargo, de posição social, eu não estou falando só de dinheiro, eu estou falando de homens e mulheres que Deus quer usar nesta terra, com autoridade, para que o nome do Senhor seja bendito sobre a tua vida. Eu estou liberando esta palavra, porque eu estou vendo homens e mulheres que estão sentados aqui, ou que estão nos assistindo, mas que estão intimidados por situações que muitas vezes vêm, e a gente acha que a nossa vida é por causa daquela estação. E eu quero lhe dizer, Paulo, quando adverte Timóteo, ele está dizendo: Paulo, Timóteo, não é para você ficar assim, você não pode ficar tímido ou covarde diante daquilo que Deus tem para a tua vida, você precisa ser ousado diante de Deus. Por que Paulo está dizendo isso? Paulo só passou por 3 naufrágios, gente. Paulo não passou por um naufrágio, passou por 3 naufrágios. São situações da nossa vida que a gente pensa que é o nosso fim. São situações que vêm para muitas vezes tentar nos paralisar. E eu te pergunto, quem é Paulo, irmão, biblicamente? Escreveu simplesmente metade dos livros do Novo Testamento. Um homem que deixou uma história para nós, mostrando que em cima de ousadia, em cima do poder de Deus, em cima do amor e do domínio próprio, Deus vai te levar em coisas grandes. Agora nós precisamos analisar a nossa vida, porque muitas vezes nós não somos dominados pelo Espírito do Senhor. O domínio próprio falta em nós. A gente sabe também que falta amor, e a gente também sabe que falta o poder de Deus, porque quando fala de poder de Deus, não é só para liberar palavras, não, irmão, é para liberar para nós mesmos também, porque a gente precisa se posicionar diante daquilo que Deus tem a dizer. Foi Deus que me chamou, é Deus que está me levantando, e é Deus quem vai fazer sobre a minha história. Agora a gente olha tudo, queridos, onde Paulo vai dizer no verso de número 6, por isso eu te lembro, olha no verso 6, por isso eu te lembro, que despertes o dom de Deus que existe em você. Ei, desperte o dom de Deus que existe em você. Olhe para essa pessoa que está do teu lado, olhe para ela. Você sabia que essa pessoa carrega um dom poderoso na vida dela? Vou repetir de novo. Essa pessoa que está ao seu lado tem algo poderoso que ele carrega. Essa pessoa que está ao teu lado, ela carrega algo poderoso. Não é algo que o Banco do Brasil tem que guardar, não é algo que tem que guardar 7 chaves, é algo que precisa ser manifestado, e através dessa manifestação, milhares e milhares de pessoas serão curadas, restauradas, abençoadas, porque o que Deus te entregou é para que o nome dele seja bendito na tua vida. E eu quero te liberar hoje. Deus está ativando na tua vida esse dom. Deus vai despertar em você o dom e o talento que Deus tem na sua história. Agora Paulo precisa primeiro advertir Timóteo, dizendo: ei, lembre-te, desperte o dom que Deus colocou na sua vida. Quantas pessoas aqui que, se eu parar aqui agora e puder chamar aqui à frente, eu conheço aqui vários que já foram usados tremendamente. Pessoas que têm talentos, dons, capacidade, mas que estão amuados, estão aí escondidos.
Estão aí paralisados porque algum erro, alguma falha, ou algumas situações da sua vida vieram para tentar abafar aquilo que aconteceu na tua história. Queridos, e eu quero dizer a você, o medo sufoca o que Deus já tem colocado em você. Por isso que muitas vezes você olha para a vida e é mais fácil colocar culpa em alguém do que encarar o seu medo. É muito mais fácil dizer que o outro está errado do que você olhar para dentro de você e dizer: cara, o problema está comigo. Eu preciso encarar o que Deus tem. Eu preciso me lançar diante do que Deus tem. E o medo está abafando a nossa vida. Por isso eu pergunto para você, querido, o que o medo tem calado na tua vida? Qual é o seu medo secreto? Medo de falhar? Medo de ser rejeitado? Medo de errar? Das coisas da sua vida não dar certo? Medo de não viver o propósito do Senhor? Medo de você olhar e dizer: tudo aquilo que eu preguei um dia é falácia? Será que você tem medo e o inimigo está dizendo: é isso mesmo, quem é você? Olha onde eu fiz, olha o que eu fiz na sua vida, mas você está aí agora um coitadinho, uma coitadinha. E Deus pega Timóteo, um jovem pastor, e diz: Timóteo, lembre-te do dom que o Senhor te deu. Ele não te deu medo, Ele não te deu espírito de covardia, mas primeiro de poder. Uau! Segundo de amor. Terceiro de domínio próprio. Hoje eu já quero começar liberando sobre ti. Esse poder vai tomar conta da tua vida. Eu quero declarar: o amor de Deus vai tomar conta da tua mente, do teu coração. Eu quero declarar: você vai ser um homem, uma mulher totalmente equilibrado. Por quê, pastor? Porque o domínio do Senhor vai tomar conta da nossa vida. As pessoas não vão poder mais falar dos nossos desequilíbrios, das nossas estações. Não, por quê? Porque você precisa entender: o medo não rouba só a sua paz, ele rouba o seu futuro, seus dons, e te faz esquecer quem você é. Tem gente que está vivendo um personagem dentro da igreja. Tem gente que não sabe quem ele é, porque as situações da vida, as lutas da vida, muitas vezes querem nos paralisar. E aí faz com que você não tenha paz e nem saiba quem você é. Querido, eu estava conversando com pessoas essa semana, e essa semana eu falei com uma pessoa, eu falei: deixa eu te falar, olha só, você precisa entender, Deus, Ele abomina o pecado. Ele abomina o pecado, sim ou não? Mas Ele ama o pecador. Mas quando a gente olha, parece que Deus está nos odiando, porque algo na nossa vida aconteceu, falhas aconteceram, e a gente olha e se sente um injusto da vida. Você precisa entender algo: Deus já olhou o teu pecado e Ele sabe que Ele está te dando vida para você se levantar. Mas você também não pode se condenar, porque o pecado Ele não quer, mas o pecador Ele ama. Ama ou não ama? Ama. E é por isso que eu e você estamos aqui. Eu e você estamos aqui não é porque somos bonzinhos, é porque quem é bom é Ele. Mas esse medo não vai roubar o que Deus tem para fazer na nossa vida. Pedro, cheio de medo, negou Jesus quantas vezes? 3 vezes. Mas quando o Espírito de Deus desceu sobre ele, o mesmo Pedro pregou com ousadia, com poder, com amor. E quantas almas se converteram na primeira pregação dele? Oi? 3.000 almas. O mesmo que foi julgado pelos homens, e está escrito lá que ele negou 3 vezes, o mesmo, cheio de ousadia, quando o Espírito de Deus veio sobre ele, o mesmo, ao pregar, 3.000 almas se rendem ao Senhor. Ei, preste atenção em algo: quem disse que está acabado na tua vida? Quem disse que é o fim da tua história? Se você precisa entender que o que mudou, o que mudou na minha vida, na tua vida, só por causa desses embates, o espírito de ousadia venceu o espírito de medo na vida de Pedro. Abra assim as suas mãos.
Eu já quero declarar, o espírito de ousadia vai se colocar sobre a tua vida, muito maior do que o espírito do medo. Eu declaro que o espírito do medo vai bater em retirada hoje. Toda incerteza, toda insegurança, toda instabilidade que tem aí, todo medo de avançar, caia por terra hoje, na autoridade que há no nome de Jesus. Eu declaro que até o final desse culto, o espírito de ousadia vai se apoderar de você. O espírito de ousadia vai se apoderar da tua casa. O espírito de ousadia vai tomar conta da tua mente, do teu coração, e você vai declarar: eu vou me levantar, eu vou fazer tudo que Deus tem para a minha vida, e o nome dele vai ser glorificado. Eu preciso me posicionar diante do que Deus tem para mim. Ei, se Timóteo ouviu o conselho, eu estou te dando conselhos aqui também, como Paulo deu a Timóteo, para que você se levante. A sua história não acabou, o seu fim não é agora. Deus tem algo novo para a tua vida. Deus tem algo novo. Por isso, primeira coisa, o medo nos faz esquecer de quem somos. Querido, Elias fugiu de Jezabel. Fugiu ou não fugiu? 1 Reis capítulo 19, verso 1 ao 4. Mas deixa eu te falar, Elias, antes de ter orado, antes de receber a carta de intimação, o que ele tinha feito antes? Oi? Ele tinha desafiado quantos profetas? 450 profetas de Baal. 450 homens que ele desafiou. Deus mandou fogo do céu, respondeu a oração dele, mas uma carta o amedrontou. Ei, fugiu e chegou a ponto de pedir para morrer, porque ele se sentiu ameaçado. O medo fez esquecer quem ele era, sendo um profeta, porque Deus já tinha provado o seu poder no amor dele. Muitas vezes a luta da vida quer nos paralisar a tal ponto que ela vem tão ferrenha que você é capaz de fazer tantas coisas e de repente uma carta de uma mulher é capaz de paralisar o que Deus tem sobre a tua vida. Muitas vezes essa situação, uma falta de emprego, uma situação que você está passando no seu casamento, uma situação de uma notícia de enfermidade, ou algo que aconteceu, está chegando para você e fez com que aquele homem, aquela mulher, aquela pessoa que era cheio de autoridade, paralisasse na sua vida. Querido, deixa eu lhe falar, a Bíblia vai dizer claramente para mim e para você, Deus não tem compromisso com frouxo. Eu preciso ser ousado com você aqui hoje. Deus tem compromisso com quem tem coragem. O sonho de Deus não acabou na tua vida. O propósito do Senhor não acabou na tua história. Não é por causa de um tropeço, não é por causa de um erro, não é por causa de uma falha, ou de alguém que te traiu, ou alguém que te negou, ou alguém que falou algo contra você, ou alguém que tentou te paralisar, ou alguém que tentou puxar o teu tapete, vai poder impedir o que Deus tem para fazer na tua história. Ei, querido, se alguém te abandonou, tem alguém que não te abandona, e esse alguém se chama Jesus Cristo. Ele diz: ainda que o teu pai e a tua mãe te abandonem, eu o acolherei. O Senhor vai nos acolher, o Senhor vai nos pegar no colo, porque, querido, se você não olhar bem, o medo apaga a nossa identidade de filhos. Muitas vezes tem gente que está na igreja, irmão, já foi usado, é ousado, mas muitas vezes olha para si e não sabe mais nem quem é ele em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, verso 15 vai dizer: porque não recebemos o espírito de escravidão, para vivermos outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção. Ei, Deus nos adotou, e nós somos filhos de Deus. Não tem aqui espírito de medo. Eu declaro que espírito de medo da tua vida, da tua casa, da tua família, já bateu em retirada. Pastor, mas o senhor não está entendendo? O senhor não está entendendo quem me traiu? O senhor não está entendendo, meu querido? As coisas da vida vão acontecer. Se cada um de nós aqui fôssemos contar as decepções e as lutas da nossa vida, nós teríamos histórias N para contar. Mas deixa eu te perguntar, mais bonito é quem fica paralisado ou quem supera? O que é melhor? De quem fica olhando os problemas ou de quem levanta e toma posse daquilo que Deus tem para a sua vida?
Adianta você se lamentar e ficar dizendo para Deus: Deus, aconteceu isso, Deus, aconteceu aquilo. Deus está dizendo: meu irmão, meu filho, eu te dei espírito, foi de poder. Eu te dei, foi espírito de ousadia. Eu te dei espírito, foi de amor. Ame aquela pessoa. Levante-se em meio a essa situação. Quem vai te honrar sou eu. Agora nós precisamos nos levantar. Por quê? Porque justamente, querido, não recebeste espírito de escravidão para viver outra vez atemorizados. Chega de medo. O medo faz você esquecer de quem é você em Deus. Quantas vezes você esqueceu quem é e por que acredita mais nas ameaças do inimigo do que naquilo que Deus tem para a tua vida? Quantas pessoas já acordam incertas? Quantas pessoas já estão com medo do amanhã? Porque eles não sabem como vai ser o amanhã. E tem gente que já está na incerteza, dizendo: como é que vai ser? Eu já não sei, eu estou vivendo cada dia o meu mal. Deixa eu te falar uma coisa. Irmão, o amanhã pertence a quem? A Deus. Você confia nele? Então você acha que ele tem coisa má para a tua vida? Você acredita que o seu Deus sabe e cuida de você todos os dias? Se você sabe que ele cuida de você, quando você acordar, abre os teus olhos. Eu não sei você, irmão, mas eu tenho prazer na minha casa de acordar. Primeira coisa que eu faço: bom dia, Espírito Santo. Espírito Santo, obrigado porque o Senhor me deu espírito de vida hoje. É sinal que o dia vai ser pequeno para o que o Senhor vai fazer na minha história. Eu chego no meu trabalho, irmão, eu já abro janelões, tem uns janelões assim, eu já abro, já ponho força para eles abrirem. Eles já abrem assim, quando eles abrem eu já digo: pode entrar, Espírito Santo. Aqui é o lugar onde o Senhor habita e o teu nome é glorificado. Por quê, querido? Porque eu tenho que ter ousadia. Pastor, mas o senhor não tem problema? Tem um problema, mas eu não olho para o problema, eu olho para aquele que é autor e consumador da minha fé. Eu olho para aquele que me chamou. Porque quantas vezes você esqueceu quem é e por que acredita em Deus? Você precisa entender que você tem um Criador. Por isso eu preciso lhe dizer algo: quem esquece quem é em Deus, começa a acreditar nas mentiras do diabo para a tua vida. Se você não sabe quem é Deus na tua vida, tu vai acreditar num diabo que você está acreditando, que está dizendo que você nasceu para sofrer. Você precisa entender: você é forte no Senhor. Pastor, teve falhas? Teve, a gente tem falha. Quem aqui nunca errou? Ou quem aqui não erra? Ou quem aqui nunca pecou? Ou quem aqui nunca teve erros? A diferença é o seguinte: é olhar e dizer: não posso mais errar. Eu preciso me levantar, porque o espírito de medo não vai me escravizar mais. Eu sou ousado no Senhor, e eu vou tomar posse do milagre que Deus tem para a minha vida. Vou pedir para você: olha para o lado de novo, ou toca em alguém que está do teu lado. Ei, diga para essa pessoa: cuidado. Ei, fala, cuidado, porque você está do meu lado, e Deus vai me usar como você nunca viu. Porque está chegando um tempo da ousadia de Deus se manifestar ainda mais na minha vida. Aproveita, porque talvez você só vai me ver pela internet. Irmão, segura essa aí, irmão, porque tem gente que olha, você acha que quem tem ao lado aí de pessoas que têm sucesso, que são pessoas boas. Hoje eu falo assim, a Camila Barros é uma pessoa que prega hoje no Brasil e no mundo, sim ou não? Eu tive a oportunidade várias vezes de sentar com ela, mas hoje nem sempre a gente pode sentar, porque hoje ela está voando pelas nações. Quantas pessoas que você conhece, que eu conheci, que você conhece, que você fala: cara, se eu soubesse eu tinha aproveitado mais. Mas por que essas pessoas subiram, cresceram? Não estou falando em valores, não, eu estou falando em performance em Deus, em identidade no Senhor. Por quê? Porque elas entenderam quem são elas em Cristo. No meio das favelas, no meio das lutas, no meio das tribulações, no meio das dificuldades, no meio dos abandonos, elas se recuperaram, elas se recomporam, elas se levantaram e tomaram posse daquilo que Deus tinha para a vida dela. Então muitas vezes a gente olha e diz: parece meu fim. Eu quero lhe dizer, é a oportunidade de você recomeçar e o nome do Senhor ser glorificado sobre a tua vida. Os seus problemas internos e externos não vão poder impedir o que Deus tem para fazer sobre a tua história.
A notícia pode ser negativa. Olha, chegou lá o exame, pastor, eu estou com câncer, pastor, eu estou com a enfermidade. Está aí, quem é o seu Deus? Quando você tem um veículo e ele tem uma determinada marca, deixa eu lhe falar, você leva no vizinho ou você leva na autorizada? A autorizada não é quem conhece o carro. Chega lá quando eles também não mandam assim, ó, tais veículos, de tais anos, por favor, fazer um recal. O que é fazer um recal? É porque eles descobriram que uma peça está danificada e precisa ser? O teu Deus talvez está dizendo, hoje é a noite do recal de Deus na tua vida. Aquilo que talvez estava precisando ser trocado, Ele já tem a ferramenta certa e a chave certa para mexer na nossa história e o nome dele ser glorificado. Ele tem a resposta. Segunda atitude que eu preciso: o medo nos paralisa e apaga os dons de Deus. Queridos, Israel justamente parado diante de Golias, enquanto aquele exército todinho, eu te pergunto, quantos homens tinham ali? Qual era o exército de Israel que estava ali, todo mundo paralisado, e ao mesmo tempo tinha um gigante do outro lado ali, daquela montanha, e o gigante ficava ali o tempo todo ameaçando, e durante 40 dias, ele ficava dizendo, não tem homem aí não, não tem ninguém para lutar comigo. Eu não estou falando de um homem, eu não estou falando de 4, 5 homens, eu estou falando de um exército que estava paralisado pela ameaça de um homem. Elias, escondido na caverna, ficou escondido 40 dias, com medo. Golias afrontou Israel por 40 dias, e ousou enfrentá-lo até Davi aparecer. O medo paralisa você, até guerreiros experientes, muitas vezes não conseguem ver e enxergar o que Deus tem na sua vida. Elias entrou numa caverna e ficou escondido, como se chamasse e tivesse ali acabado tudo para ele por causa de uma ameaça. Ele não chegou nem a ver a mulher, só a carta o ameaçou e ele pediu para ele a morte. Pastor, isso é normal? Não é normal, mas muitas vezes acontece, porque as lutas das vidas nos ameaçam e faz com que você entre em cavernas espirituais, faz com que você fique escondido, parecendo que está tudo acabado na tua vida. Olha o que diz Provérbios 29 e 25. O temor do homem amarrará laços, mas o que confia no Senhor está seguro. Quem tem medo ficará amarrado em laços, mas quem confia no Senhor estará seguro. Por isso que Jerusalém significa habitação segura. Você está onde? Você está no Senhor? Então, se você está no Senhor, o Senhor é tua habitação segura. Tem proteção, tem cuidado, tem a mão de Deus e tem o Senhor que te guarda. Talvez você possa dizer, quem vai me guardar? O Senhor te guarda. Paulo fala para Timóteo, ative o dom, meu filho. Você precisa soprar as brasas da tua vida. O medo é como um vento gelado que tenta apagar o fogo do dom. E é por isso, querido, que o Espírito de Deus sopra sobre nós para reacender na nossa vida esse dom, esse talento de Deus sobre a nossa vida. Agora, quantas pessoas que nós estamos falando aqui, eu vi aqui o Rodrigo falando, igreja, adoração aqui, o louvor, irmão, e muitas vezes a gente não se entrega como deveria se entregar, a gente não adora como deveria adorar, porque parece que a gente quer passar o dia todo olhando para os nossos problemas, olhando para as nossas vidas, olhando para as nossas dificuldades, pensando na semana que a gente vai ter, já começa a visualizar o que eu tenho tanto para resolver, tantas coisas que eu tenho para fazer, e quando chegar aqui à noite a gente acha que vai ser tão espiritual que a gente vai já se derramar na presença de Deus se a gente anda olhando só para os nossos problemas. Não tem como, se você não olhar para dentro de você e olhar que dentro de você tem um poder que Deus colocou sobre você. Eu não estou aqui, irmão, para chorar porque eu sou fraco, eu estou aqui para chorar porque eu sou dependente do Senhor. Eu não estou aqui para dizer que eu sou errado, eu estou aqui para reconhecer que eu sou um pecador, mas arrependido do Senhor. E é esse pecador arrependido que se posiciona e não posso deixar que as brasas de Deus apaguem na nossa vida. Você já parou de sonhar?
O que tem de crente parando de sonhar, de enxergar o que Deus tem na sua vida, é incrível. Por isso, querido, se já parou de orar, é algo que o medo está moldando você e colocando você dentro de uma caverna. Quantos crentes querem vencer, mas não oram mais, não buscam mais, não jejuam mais, não querem vir para o culto, e estão dizendo, a resposta parece meus alunos lá do 5º ano, quando eu falo, rapaz, você está conversando, aí ele fala, mas não sou só eu, mas eu estou falando de você. Aí eu falo, você está atrapalhando a aula, mas não sou só eu, mas não estou falando do outro, estou falando de você, cidadão. E a gente quer colocar a culpa em alguém para ver se embasa o nosso erro ou a nossa falha. Quantas vezes Deus está dizendo, ei, por favor, atente, eu tenho algo na tua vida. Mas não é só eu que estou orando, o outro também. Mas não é só eu, os outros também. As pessoas da igreja são fracas, as pessoas isso, as pessoas aquilo. Para de colocar culpa em pessoas e encara a sua fraqueza. E olha a tua necessidade, e vamos buscar no Senhor aquilo que Deus tem para fazer sobre a nossa vida, porque o dom que Ele nos entregou não é para guardarmos dentro de nós e levarmos para a nossa sepultura, é para ser instrumento nas mãos do Senhor, e o nome do Senhor ser glorificado. Eu preciso que você entenda isso. Já parou para orar hoje? Já parou para você ter um tempo com o Senhor? Nós temos tempo para mexer nisso aqui a hora toda. Se você olhar, muitas vezes você pega lá que eles dão lá uma análise, a gente é capaz de ficar 16 horas no telefone, mas não é capaz de ficar 10 minutos em oração. A gente é capaz de responder todos os WhatsApps que nos mandam, mas nós não somos capazes de parar e ouvir o que Deus está querendo falar conosco. Nós somos capazes de ficar preocupados com todo mundo, mas não somos capazes de muitas vezes parar e ouvir o que o Senhor está querendo de mim de verdade. Queridos, o diabo não tem poder para matar seu dom, mas ele vai tentar fazer você enterrá-lo através do seu medo e da sua insegurança. Todas essas vozes que estão vindo contrária na tua mente, é para que você pegue aquilo que o Senhor te entregou, em vez de você ser ousado, de você ser ímpeto, em vez de você fazer aquilo que Deus tem, você pegue e enterre. E você diga, está todo mundo assim. Realmente não é mais assim. A igreja não é mais assim. Eu falei hoje ali na escola de servos. Eu fui em um lugar e eu estava ouvindo, e o pastor ministrando uma palavra, e ele disse assim, que teve uma gangue em Nova York, que estava paralisando Nova York e atrapalhando até mesmo as vendas do comércio, porque quando a gangue vinha, eles fechavam pontes, fechavam ruas, atrapalhavam tudo e impedia todo o crescimento daquele local e botava medo na cidade. Eu estou falando de Nova York. E aí de repente fizeram uma reunião policial e chamaram um pastor para orar. Quando chegou lá, o pastor falou, quantos membros tem essa gangue? O líder policial virou e disse, tem 78 membros. O pastor orou e disse, meu Deus, 78 homens estão aterrorizando Nova York. E a igreja não é capaz de se levantar para calar o inferno. 78 homens são capazes de se posicionar, roubar, saquear Nova York, mas não tem um crente que se posicione e movimente o que Deus tem para fazer. Nós temos mais de 78 aqui. Essa gangue foi conhecida como os Panteras Negras dos Estados Unidos. Você já imaginou o que nós podemos fazer nesta cidade? Você já parou para pensar o que Deus é capaz de fazer com poder, com amor e com domínio próprio? O que Deus vai te usar nessa cidade chamada Guará para ganhar vidas, para pregar o Evangelho e para dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida? Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Você já parou para pensar que se nós nos juntarmos aqui, o dom de Deus é muito maior do que o dom do inimigo?
Se o inimigo se juntou e 78 homens paralisaram Nova York, eu quero lhe dizer, Deus vai nos entregar a cidade do Guará nas nossas mãos. Deus vai entregar esta cidade nas nossas mãos. E eu quero já começar a declarar do espírito de ousadia, que aqueles que estão presos, cativos na sua casa, aqueles que estão escravizados, aqueles que estão com espírito de ansiedade, aqueles que estão atemorizados no seu lar, que eles sejam livres hoje, e eles comecem a ouvir a voz family, onde Deus vai trazer eles nesse lugar, para eles serem livres, libertos. E eu declaro que Deus está levantando evangelistas, pastores, missionários, obreiros, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, preparados para pregar o evangelho com ousadia. Eu declaro uma equipe de louvor, cheia de autoridade, que quando as pessoas chegarem por aquela porta, ou passar ali naquela via ali, querido, a unção vai lá, vai curar, vai libertar eles. Eu declaro que vão ser tanta unção saindo aqui da nossa equipe de louvor, que quando eles estiverem adorando, a Bíblia vai dizer que o louvor liberta. Então vai haver libertação por quem passar naquela rua, porque o espírito de autoridade, o espírito de poder vai tomar conta da nossa vida. Eu declaro sobre a tua vida, você não vai ser mais o mesmo. Assim, meu irmão, você só pode transferir aquilo que você carrega. O problema é que muitas vezes a gente está transferindo medo para as outras pessoas, a gente está transferindo insegurança para as outras pessoas. A gente não tem outra fala a não ser dos problemas. Quando a gente chega, só fala: você viu isso, você viu aquilo, você viu quem matou, você viu quem fez, você viu quem roubou, você viu quem fez aquilo. Agora deixa eu lhe falar, quando Maria encontra com Isabel, como é que é o encontro de Maria com Isabel? Quando Maria pega e toca no ventre de Isabel, o que acontece? O quê? O bebê mexe dentro do ventre. Por quê? Porque ela só pôde dar o que ela carrega. Tem gente que quando toca em você, em vez de transferir unção, transfere medo. Tem gente que em vez de chegar perto de você e trazer alegria, traz tristeza. Tem crente que quando você encontra com ele, em vez de você sair mais crente, você sai descrente. Porque hoje os crentes é falando mal da vida dos outros, é falando mal de igreja, é falando de política, em vez de se concentrar e falar do amor de Jesus. Porque quem é apaixonado por Jesus, carrega Jesus, anda com Jesus, e tem prazer de falar de Jesus. Queridos, o que Deus te deu, é para vencer o medo, poder, autoridade no Espírito. Eu declaro hoje, Lucas 10:19, eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões. O Senhor está te dando poder hoje. Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Por isso, querido, é o poder de Deus. Davi venceu Golias não com a força física, mas com a certeza do poder de Deus. É por isso que ele virou para o gigante e disse: tu vens a mim com espadas e com lanças, mas eu vou a ti é com meu estilingue. Foi isso? Eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Ou seja, é aquele que me deu autoridade, é aquele que me revestiu de poder, é aquele que me colocou de pé, é aquele que está sobre a minha vida, é aquele que me deu força para matar o leão e o urso, é aquele que tem me sustentado. Você precisa declarar isso. Quando você acordar amanhã, as lutas vão aparecer novamente, mas você vai declarar: eu vou me levantar na força do Senhor. É na força do Senhor. Eu não vou esmorecer, eu não vou desanimar. Não vai ter mais palavra de derrota na minha boca, não. Nos meus lábios vai ter palavra de autoridade, de poder. Medo, olha para o gigante e foge. Fé, olha para o gigante e corre em direção a ele. Você está olhando para os problemas e fugindo? Ou você está olhando para o gigante dizendo: tu és um incircunciso, eu vou te vencer na autoridade que há no nome de Jesus. Os meus medos internos ou externos, eu tenho um Senhor que me capacita. Segunda coisa que Deus te entrega, o quê? Amor. O amor perfeito expulsa o medo. 1 João 4,18. No amor não há medo. O perfeito amor lança fora todo medo. Uau! O amor lança. Não tem mais espaço aqui.
para o ódio, para a insegurança e para o medo. Aqui tem amor. Quem sabe ser amado, não teme o futuro. Por isso, querido, se você sabe o que coopera na tua vida é Deus, Deus é amor. E se Ele é amor, e você é filho dele, eu sou filho dele, o que tem na nossa vida? Amor. O que nos sustenta? Amor. O que nos faz ser servos? Amor. Porque se não for o amor, irmão, não dá certo. Eu não entendo que tipo de igreja é hoje, que quem mata os irmãos são os próprios irmãos. Se você pegar os católicos, eles são um, não tem divisão. Se você pegar os judeus, eles são um, eles não têm divisão. Se você pegar os espíritas, eles são um, eles não têm divisão. Hoje, existe mais de 3.700 denominações, só no Distrito Federal. E a igreja brigando contra a igreja. Em vez de se unir e dizer, vamos ganhar. Porque se Deus nos estabeleceu, é porque Ele tem almas para esse lugar. E não precisa de briga, precisa de unidade. E é na unidade, o inimigo já descobriu isso. E ele tem botado divisões. Eu não aceito hoje mais a gente sentar, quando eu sento no lugar e alguém começa a falar, eu sempre falo, só uma coisa. Se você vai falar de alguém, você não está falando da pessoa para mim, você está falando de quem é você para mim. Você não está me revelando a outra pessoa, você está revelando sobre você. Porque quando você fala mal do outro, você está revelando sobre você. Aí a pessoa, vai me acrescentar alguma coisa? Não, se não vai, não me fale. Eu prefiro continuar com a palavra. Vamos viver na palavra. Porque o meu irmão, eu não posso julgá-lo. É muito mais fácil apontar o dedo do que estender a mão. Vamos estender a mão. Nós precisamos colocar os nossos irmãos de pé. Tem muita gente que está prostrado, porque está faltando ajuda, só para ficar de pé. As cicatrizes vão revelar quem você é, mas as feridas vão atrair os abutres. Quem está ferido e quem está sangrando, atrai abutres. Cuidado, porque muitas vezes quando você expõe demais suas feridas, o que vai aparecer são abutres, para querer comer carne que está apodrecendo. E a gente precisa entender que nós precisamos ser curados, para curar. Eu não posso curar se eu estou doente. Eu não posso curar se eu estou sangrando. Muitas vezes a gente não entende, mas pessoas feridas querendo curar outros. E a gente precisa ser sarado. Diga, Senhor, me sara, me cura. O Senhor tem pressa na minha vida e o teu nome vai ser glorificado. E eu vou para o último tópico quando diz domínio próprio. Equilíbrio e mente equilibrada. Medo gera desespero, mas o Espírito te dá clareza e estratégia. Neemias, diante das ameaças, manteve o equilíbrio e terminou o muro em 52 dias. Algum daqueles homens acreditaram em Neemias? Acreditaram que ele iria levantar os muros? Mas mandaram cartas, mandaram ou não mandaram? E quais foram as cartas? Neemias, você é um cara lindo. Neemias, você é gente boa. Gostei de você, Neemias. Neemias, vou trazer um café e um bolo para você e um pão de queijo, porque enquanto você está trabalhando eu vou te dar força. Foi isso? Não. A Bíblia vai dizer que qual foi o tipo de mensagem? Diga comigo, ameaças. E ameaças nos abalam. Mas olha só, Neemias estava lá no alto. Neemias desceu ao nível deles para conversar com eles ou dar satisfação para eles? Não, da mesma forma que chegou a carta lá para Neemias, Neemias manda a carta de volta. Diga para eles
eu estou numa pequena obra, eu estou numa frustração, eu estou num negócio que está roubando as minhas forças. Não foi isso? Não, o que Neemias disse? Diga comigo assim: eu estou numa grande obra. Eu preciso acreditar naquilo que Deus me chamou. Eu preciso acreditar para que Deus me colocou. Deixa eu lhe falar, Neemias era um escravo, mas teve a mente de livre. Você pode até estar escravizado em algumas áreas da sua vida, mas a sua mente tem que ser livre no Senhor. A sua mente tem que te dar autoridade para você se levantar e declarar aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Você precisa acreditar, porque as conversas contrárias, pastor, estão falando, mas eu estou numa grande obra. Eu preciso entender que a obra que eu estou fazendo não é minha, ela é do Senhor. E se ela é do Senhor, ela é grande. E eu quero declarar, queridos, levanta as suas mãos mais uma vez. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Em 52 dias os seus muros serão erguidos. Se você entender o que Deus tem na tua vida, se você entender o que Deus tem no seu ministério, se você se posicionar hoje diante do que Deus tem para fazer sobre a tua vida, eu quero declarar, em 52 dias todas as brechas serão fechadas. Eu quero declarar que os seus muros serão erguidos. Eu quero declarar que Deus vai te posicionar naquilo que Deus tem para a tua vida. Ainda que as pessoas estejam olhando para você e duvidando do que Deus tem para fazer na tua vida, deixa eu lhe falar, a promessa do Senhor é para você. Você precisa acreditar no que Deus tem contigo. Você precisa acreditar no que Deus tem na tua casa. Então a promessa é para você se posicionar. E em 52 dias essa posição vai vir sobre a tua vida. E você vai ver todas as brechas fechadas, o muro erguido e o nome do Senhor sendo glorificado. O medo quer te fazer agir no impulso, mas o Espírito quer te fazer agir na direção do Senhor. Eu declaro que o amor de Deus e o domínio do Senhor toma conta da tua vida. Ei, olha para o teu irmão e diga: você é uma pessoa equilibrada. Eu vejo Deus na tua vida. Vocês estão falando meio tímido. Eu dava uma sacudida. Diga aí, Guilherme, dá uma sacudida nela aí, Guilherme. Diga: você é equilibrada, meu amor. Você é equilibrada, você é equilibrada. Não, Natan? Natan é um cara equilibrado aí. Dudinha, tu é equilibrado, ou não é, Duda? Não tem nada de raiva, não tem nada de ira. Você não vai agir. Não, porque a minha vida não é guiada por mim. A minha vida é guiada pelo céu. O céu me dá destino. O céu me guia, e eu ando com poder, com amor e com equilíbrio. Eu declaro que essa porção hoje toma conta da tua vida. Poder, amor e equilíbrio. Paulo disse: ative o dom que há em você. Elias precisou sair da caverna e voltar ao chamado. Davi precisou correr em direção ao gigante. Pedro precisou abrir a boca e pregar ao mesmo tempo, sendo sido covarde por 3 vezes antes. Você vai permanecer na caverna ou vai ativar o dom de Deus na sua vida? Você vai ficar com medo dos gigantes e das vozes, ou você vai partir para cima hoje? Quem sabe você falhou e você está assim: mas não tem jeito para mim. Deus está dizendo: hoje é dia de romper em meio às correntes e aos grilhões que nos impedem. Hoje é dia de você vencer as coisas que te paralisam. A Bíblia diz que nós estamos cercados de tão grande nuvem de testemunha. E eu quero declarar hoje, irmão, as correntes dos teus pés caem hoje. Eu declaro hoje, as correntes das tuas mãos caem hoje. O que está impedindo você de agir no Espírito cai hoje. E eu declaro, começa aqui da sua mente, eu encerro aqui na tua mente. Eu declaro que todo pensamento que não provém do Senhor cai por terra da tua vida hoje. Aquele apaixonado, aquela apaixonada por Jesus, aquela pessoa que olha para o Senhor e diz: Ele é meu autor, Ele é meu consumador da minha fé, Ele é quem me mantém de pé, Ele é quem me sustenta. Eu vou vencer o medo, eu vou vencer essas situações, eu vou encarar, e o nome do Senhor vai ser glorificado.
Eu me ponho de pé hoje, porque esse espírito de ousadia toma conta da minha vida. Fique de pé em nome de Jesus. Sabe o que o Espírito de Deus está me falando aqui? Há pessoas que estão aqui hoje e que estão com vários projetos dentro da sua alma, mas o inimigo te paralisou. As lutas vieram e estão querendo ir roubar o que Deus tem na sua vida. Pessoas que têm potenciais, mas você está vivendo aquela estação. Eu te pergunto, foi trágico ou não foi o que aconteceu no Rio Grande do Sul? Oi, estão comigo? Foi trágico ou não foi? O que aconteceu lá? Uma enchente, que o quê? O que aconteceu? Devastou. Sobrou alguma coisa, gente? Não, casas destruídas, pessoas mortas, animais mortos, pessoas que perderam tudo. O Rio Grande do Sul não existe mais. Não é isso? Não. Existe. Aquela cidade ainda está de pé? E os destroços? Tem muitos lá? Tem muitos destroços lá que ainda estão lá na beira do rio. Mas eles estão se reinventando. Ou eles foram lá, minha casa acabou, vou dar um tiro. Ah, eu perdi tudo, vou me enforcar. Foi isso? Gente que se reinventaram quando perderam tudo. Eu te pergunto, a igreja também foi destruída? Crentes também foram atingidos? Foram. Igrejas estão se reinventando. Porque Deus não te deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Ele pode ter me abandonado, mas o Senhor não me abandonou. Eu posso ter tentado, eles podem ter tentado paralisar o meu ministério, mas Deus não me abandonou. Eu posso ter sido roubado em algumas áreas, mas Deus não me abandonou. Eu preciso continuar amando, porque é no amor do Senhor que eu vou vencer. Porque eu não sou desequilibrado. Eu não uso armas humanas. Eu tenho armas espirituais. E quem tem armas espirituais não anda segundo a vista dos olhos, anda segundo a vista do Senhor. Porque quando isso vem é para nos desequilibrar, nos tirar do propósito, nos tirar do foco e roubar o que Deus tem para a nossa vida. Mas muitas vezes nem a gente entende o que Deus é capaz de fazer. A gente pensa, está ao fim, acabou. E Deus diz, está preparado para o novo? Está pronta para se reinventar? Está pronta para você olhar e dizer, Senhor, foi uma destruição que passou. Mas quem tem fé e esperança, vive algo novo. Muitos vão ter que vir te pedir perdão. Porque vai ver a mulher guerreira que tem aí dentro. Tem uma valorosa aqui dentro. E o Senhor te chama para algo extraordinário. Eu declaro, o Senhor vai começar a te dar sonhos. E vai começar a ativar todo o seu ministério. Tudo aquilo que Deus tem na tua vida. Nada vai ficar parado. A gente se pergunta, por que tudo isso? Deus muitas vezes precisa nos movimentar. E o que Ele precisa fazer é para que a gente possa acreditar que Ele não perdeu o controle da nossa vida. Ele não perdeu o controle da nossa vida. Ele não perdeu o controle da nossa vida. Eu vou falar seu nome, meu filho,
Porque você tem uma identidade. Tentam paralisar, Jefferson, o que Deus começou na sua história. Parece um monte de entulhos, que tem hora que a gente tropeça, e esses medos, quando a gente olha para eles, vêm para tentar nos impedir. Mas Deus disse: eu não te dei espírito do medo, nem de covardia. Não é você que vai agir, sou eu. Da tua casa cuido eu, dos teus cuido eu. Se lance, meu filho, se lance no que eu tenho para a tua vida. Você é um homem de identidade. Parece que toda a sua reputação foi rasgada. Eu vejo como você falando: Deus, minha reputação rasgada. Tem hora que eu não sei para onde olhar. Mas Deus disse: eu sou Deus dos novos começos. Melhor é o que eles vão olhar e vão ver o que eu vou fazer na tua vida, no teu ministério. Ai, alabacaravassai. É tempo de descer. Você vai descer, mas ele vai ser exaltado. Colocar propósitos. Tem projetos grandes aí que precisam acontecer. Eu não estou falando para 2026, é 2025 ainda. Tu não vai ficar no anonimato. Deus tem algo para fazer. Ele é Senhor da nossa vida. Ele sabe o que Ele precisa fazer conosco. Ele sabe o que Ele precisa trabalhar. Mas a gente olha e diz: Senhor, como assim? Como? Me ajuda, me dá a direção. Eu não sei por onde. É tanta decepção, tantas batalhas, tantas lutas, tantas adversidades. Ele diz para você, filho, Ele é maior do que qualquer dessas coisas. Ainda que as pessoas não acreditem em você. Você é uma pessoa que muitas vezes as pessoas não te entendem. Mas Ele tem algo contigo. E vai ser no poder dEle. O poder de Deus vai quebrar toda e qualquer situação adversa. O que você precisa é sua posição. Amar e deixar o equilíbrio vir sobre você. O equilíbrio vindo, Deus vai te usar com poder, para o nome dEle ser glorificado. Sonhos, metas. Eu quero orar por você. Você que está aqui, eu não sei. Talvez você está dizendo: pastor, eu estou paralisado. Pastor, eu estou com medo. Pastor, está faltando mais amor na minha vida. Pastor, está faltando um equilíbrio. Eu percebo que tem hora que eu estou desequilibrado. A gente sabe, irmão. O nosso maior inimigo não é o diabo. Somos nós mesmos. Lidar conosco. Lidar com as nossas lutas. Lidar com as nossas frustrações. Chegar ao ponto de entender. Dizer: eu vou concluir. Eu vou concluir o que eu comecei. Eu não vou paralisar. Não vou. É começar e terminar. Você não pode ser uma mulher que começa e para. Deus quer dar continuidade na sua vida. Continuidade. Tem muitos projetos paralisados. E Deus está dizendo: eu vou reativá-los. E você vai encará-los. Não com medo, mas com ousadia. Entendendo quem é o Senhor sobre a tua vida. São projetos que muitas vezes estão aí. E você olha e diz: não, ali eu frustrei. Você pode ter frustrado. Mas quem disse que Deus não te aprovou? E eu quero orar por você. Enquanto a equipe de louvor está ministrando,
Eu quero chamar os pastores, obreiros aqui comigo. Eu quero ministrar isso. Espírito de poder sobre você hoje. Espírito de poder sobre você hoje. Espírito de poder sobre a tua vida. Amor e equilíbrio. Sai do seu lugar. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. E a cada dia vou viver, rompendo em fé. Coloque a mão no seu coração, você que está aqui na frente ou você que está no seu banco. Eu sei que o Espírito de Deus está ministrando sobre a sua vida agora. O Senhor conhece a nossa estrutura. O Senhor conhece as nossas aflições. O Senhor conhece os nossos problemas. O Senhor conhece muitas vezes os nossos desequilíbrios. O Senhor conhece muitas vezes as nossas fraquezas. O Senhor sabe tudo o que está acontecendo lá dentro da nossa alma. Há pessoas que estão aqui hoje, estão para explodir, com tanto medo, insegurança, mas o Senhor é quem garante, garante o nosso futuro. A nossa confiança está nele, a nossa certeza está nele, a nossa fé está nele. O que eu preciso é acreditar nele. O que eu preciso é entender que ele é quem cuida de mim. O que eu preciso entender é que ele é Senhor da minha vida, que ele é Senhor da minha casa. Ele é o meu pai, ele é o meu pastor, ele é o meu ajudante, ele é o meu amigo, ele é o meu bom companheiro, eu entrego tudo nas mãos dele. Eu coloco a minha vida diante dele e peço a ele hoje que ele tire de mim o medo, que ele tire de mim a insegurança, que ele tire de mim as incertezas, que ele tire de mim as fragilidades, que ele tire de mim essa desconfiança, que eu venha confiar ainda mais no Senhor, que eu venha ainda mais buscar no Senhor esse equilíbrio, que o Senhor me dê equilíbrio, que o Senhor me dê capacidade de enxergar algo novo, confiante, crendo no sobrenatural de Deus sobre a minha vida. É Ele, é por Ele que eu entrego a minha vida, tudo está nas mãos dEle. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Aleluia.